Olá, você! Estamos aqui mais uma vez, iniciando um programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Mergulha aqui nessa conversa, pega o teu café, a tua água, o teu chá e não deixa de anotar, porque tem muita informação para você. Como sempre, juntas novamente aqui, juntinhas sempre é melhor, né? Vamos segurando uma na mão da outra. E gratidão a vocês, meninas, de estar aqui comigo. O nosso tema de hoje é como ter um ano extraordinário, né? Como fazer isso? O que deve ser feito? Eu vou ler um versículo aqui para vocês, antes das meninas falarem um oi aqui com vocês. Romanos 10:17 diz: E assim a fé vem pelo o ouvir a mensagem, e é ouvir dessa mensagem mediante a palavra de Cristo. Então, eu quero deixar esse tema já aqui, com esse versículo, para que você já vá pensando e comece a entender o que você vai ouvir, qual é essa mensagem, como que eu devo fazer isso. Vamos lá, mergulha aqui conosco. Marisa e Márcia, fala um oi para as meninas, para o pessoal aí que está nos ouvindo, nos seguindo. Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o indizível, o impossível. Jesus pode fazer. Queridos, nós estamos num novo ano, um novo tempo, um novo momento. As coisas velhas ficaram para trás e tudo está se fazendo novo. Então, já entre nesse ano celebrando a novidade de Deus para você, porque é isso que nós estamos fazendo, não é, Márcia? É isso sim, é isso sim. Feliz Ano Novo para todos vocês, para vocês também. Realmente, como a Marisa falou, é um novo ciclo, é um novo ano para nós, novos 12 meses, semanas, mas para Deus, Ele sabe que o que a gente precisa, Ele já prometeu que vai sempre suprir o necessário, e as outras coisas Ele nos dá como um pai que ama o filho. Então, eu desejo a vocês um ano pleno de saúde, porque sem ela nada somos, em lugar nenhum vamos, e que todos os desejos do coração de Deus para a sua vida venham ser realizados, porque não existem planos maiores e melhores do que o dele. Feliz Ano Novo! E nós queremos agradecer você que nos acompanhou aqui até agora, né? Agradecemos a sua fidelidade de estar aqui conosco, agradecemos por você estar compartilhando os nossos vídeos, por estar deixando o seu like, que o canal está dizendo assim, ó, o YouTube está dizendo assim, esse conteúdo é relevante e mais pessoas serão alcançadas. Então, um ano extraordinário também de esperança e fé para você, né? Porque quando nós abrimos o nosso coração, como você viu no nosso vídeo lá de Natal, se você não assistiu, vai lá, assiste, porque ali nós falamos um pouquinho de Jesus, como é celebrar o Natal com Jesus. Então, nós queremos também que você entenda que esse verso é muito importante, porque o ouvir é o ouvir a mensagem de Deus, através da palavra de Jesus, que ela entra em nós. Se nós ouvimos a voz de Deus, nós também ouvimos a voz do inimigo, a voz de terceiros, a voz interna que às vezes duvida da nossa própria capacidade, né? Então, nós precisamos estar abertos para que esse ano extraordinário seja também um ano onde nossos ouvidos vão estar aguçados de uma forma mais sensível, com uma intimidade com Deus, de uma forma tão extraordinária que você realmente vai sentir, vai ouvir e vai ver as coisas acontecendo de forma extraordinária, porque o que muda é a nossa visão. Mudando a nossa mentalidade, mudando os nossos pensamentos, mudamos também as nossas emoções. Lembra lá a história de Eva, lá em Gênesis 2, onde Eva ouvia todas as tardes, Deus descia ali no jardim, passeando com Eva e Adão, nessa conversa, nesse diálogo, nesse relacionamento, e ele deu uma ordem, e de repente ela ouviu a voz da serpente dizendo, não, não é bem assim. Então, nós ouvimos, né? A intimidade com Deus nos leva a ouvir e duvidar daquilo que é contra a vontade de Deus. Então, eu quero te dizer que como Eva também errou ali ouvindo uma direção diferente, fez a ela a gerar uma necessidade ou até uma dúvida do que tinha sido falado. Então, é necessário ter essa intimidade com Deus para que o nosso ano
o nosso mês, a nossa semana, o nosso dia, a nossa vida seja extraordinária. Quando a gente diz assim, ó, eu coloco aqui, silencio todas as outras vozes que não são de Deus. Eu não sei vocês, meninas, mas quando eu costumo usar sempre secador. Eu não gosto de ficar com o cabelo molhado, então eu uso o secador para estar lá secando meu cabelo sempre depois que eu lavo o cabelo. E às vezes meu marido está falando comigo e eu não consigo ouvir, não é? O secador está lá, o barulho está aqui tão próximo do meu ouvido que eu não consigo ouvir. Eu tenho que desligar e dizer, o que você está dizendo que eu não ouvi? E aí, de novo, eu ligo e ele de novo fala, mas ele não entende que eu não estou ouvindo. E aí, a gente acaba passando um tempinho ali para poder estar desligando e ligando para ouvir. Ou seja, a gente precisa silenciar as vozes às nossas voltas para que a gente possa ouvir a voz de Deus falando com a gente também. É do mesmo jeito, porque esse barulho, às vezes, que está de fora, ele prejudica o que nós estamos ouvindo lá dentro, porque Deus fala com a gente de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas o barulho de fora atrapalha também nós ouvirmos. O que vocês acham disso? Com toda certeza, né? A gente é muito interessante essa colocação que você fez do barulho do secador. Eu não costumo usar secador, mas o secador realmente ele tem um barulho muito forte, né? E ele nos impede. Geralmente aqui no meu banheiro, por exemplo, meu banheiro tem aquele ventiladorzinho que quando você está no banheiro e liga lá a luz, vem aquele barulho. Então, geralmente, se tiver alguém falando com você lá da sala, não dá para você escutar bem no banheiro, né? Então, eu sei muito bem como é que é isso, essa dificuldade que a gente tem de ouvir o outro falar, e é tão interessante que geralmente o marido está falando nessa hora, e a gente não está entendendo. Aí tem que apagar a luz para poder ouvir. Aí o que acontece? Gente, isso são os ruídos que vêm de fora, né? São ruídos. E às vezes eu até me arrisco a dizer, com certeza, talvez a Josi pode falar melhor sobre isso e a Márcia também, mas eu me arrisco a dizer que os ruídos muitas vezes vêm de dentro, como pensamentos que vão sendo floreados na nossa mente e vão tirando, porque como a Josi falou, a voz do Senhor, ela é interna, a voz de Jesus, ela é interna. Ela pode vir externa? Pode. Nós estamos aqui falando sobre Jesus, então essa é uma voz externa. Você está nos ouvindo falar e em muitos momentos você vai ouvir a voz de Deus dentro daquilo que nós estamos falando. Mas tem uma maneira que se tem uma maneira que você se sente convicto de que é o Senhor que está falando com você, é quando ela sai de dentro de você. Você sabe, eu não pensaria isso, eu não falaria dessa forma, eu não faria isso. Aí você sabe que é Jesus que está agindo através de você. Então, por isso, como a Josi bem colocou, é necessário silenciar os ruídos, as vozes contrárias, para que você possa ouvir nitidamente a voz do Senhor. Não é isso, Márcia? Com certeza. E esse momento, Marisa e doutora Josi, vocês que estão nos assistindo, esse momento é um momento, ele é crucial e ele é um momento que traz a recompensa, porque o que é comum cabe a nós, ser humano, mas o que é sobrenatural, você pode ter certeza que é o próprio Deus falando com você. E essa voz, ela nunca vai vir, como a doutora Josi falou, ela nunca vai vir de fora para dentro. Pode sim acontecer de você estar ouvindo, assistindo televisão e você vê uma cena que te lembra algo e que te faz pensar algo e que complementa aquela voz de Deus falando com você, que vem daqui das suas entranhas. Então, é importante que você aprenda a diferenciar aquela voz que você ouve dos ruídos, que ouve todo o tempo, com a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai ser sempre amorosa, ela vai ser sempre para o seu bem, ela vai ser sempre para te levar para uma situação positiva, ela nunca vai te fazer sofrer, porque Deus, ele é por nós, ele morreu por nós, ele nos ama de maneira tão incondicional que ele vai fazer de tudo, sobrenaturalmente, para nos proteger, para nos guiar no melhor caminho. Então, primeiro treinamento, quando eu e você vamos para uma competição, seja ela qual for,
a gente tem o período do treinamento, para que quando a gente chegue na competição, a gente pelo menos dispute o prêmio. Então, é assim que acontece. Vai treinando no dia a dia, você e Deus. Fique sozinho, tire um tempo, escolha minutos, não, horas, o que você desejar. Vá para um canto, vá para uma praia caminhar, vai para um campo caminhar. Eu te garanto que você vai começar a ser treinada a ouvir a voz daquele que te criou e incondicionalmente ele te ama. Vai, faz isso. Depois você compartilha conosco. João 8:47 diz, né? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, não é? Essa intimidade que Márcia está falando traz a convicção que nós pertencemos a Deus e Ele está nos direcionando. Então, a gente vai gerando essa sensibilidade. Tem um texto que nos conta, né, que apóstolo Paulo, ele estava pregando e o Espírito Santo disse assim, não vai pregar nesse lugar, não é mais para você falar ali, não é? Então, quando nós estamos nessa sensibilidade de intimidade com Deus, ele vai nos dizer também o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E a vontade de Deus é que todos ouçam sobre a palavra dele, mas ele tem um momento que ele vai dizer assim, não é para você estar nessa cidade, não é para você estar com essas pessoas, não é para você estar nesse ambiente, porque ele nos ama e ele quer o melhor para nós. Então, quando nós temos essa sensibilidade, a gente vai ouvir o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. E como que a gente vai escutar essa voz de Deus, né? Por exemplo, a minha experiência é sentindo muito forte um incômodo em mim, dizendo assim, não é para eu fazer isso. Nossa, meu coração está fechado para fazer isso. Às vezes eu escuto a voz audível também. Uma vez foi uma experiência tão forte que eu tive que eu ouvia como se tivesse alguém na sala aqui comigo realmente falando. Não foi nesse lugar, já tive algumas experiências em outros momentos também, mas a voz era tão alta que eu olhei assim, peraí, eu estou ouvindo realmente a voz de Deus, eu tenho alguém aqui comigo, porque às vezes Deus também fala através de um profeta, né? Deus fala através de uma palavra, Deus fala através da nossa boca para você, ou da nossa boca umas para as outras, Deus nos edifica durante uma gravação, uma pregação, uma mensagem, uma frase, então Deus fala através de várias formas, mas quando a gente tem intimidade com Ele fala de forma audível também. Então, a palavra de Deus também diz isso. Nós temos exemplos como Abraão, como Moisés, né? Como Elias, como tantas pessoas na Bíblia que ouviram a voz de Deus de forma diferente, no contextos diferentes, mas que é sabido que cada vez que a gente acusa com mais intimidade, nós estamos mais propícios, então, para não errar, para seguir nessa direção que ele está nos dando. Não é isso, Marisa? Com certeza. E é por isso que nós estamos falando para você que você vai ter um ano extraordinário, porque o ano extraordinário está baseado naquilo que você vive com Deus. E como as meninas bem colocaram aqui, a gente já falou sobre isso, a voz pode vir de fora ou de dentro. A de dentro. E já me perguntaram, né, já fizeram essa pergunta para mim, desculpe, imagino para as meninas também, já me perguntaram assim, mas como é que eu vou saber que é a voz de Deus? A Márcia descreveu de uma maneira bem entendível. Gente, é diferente. Você sente, sabe? Você sente aquela doçura na voz, você sente aquele contato, você sente derramar amor sobre a sua vida. É diferente, é um diferencial. É extraordinário, por isso que é extraordinário você andar com Jesus, porque pode vir de uma pessoa, por exemplo, pode ser a Josi, pode ser a Márcia falando comigo, que eu vou sentir que ela vem de Deus, e nós damos a isso o nome de palavra rema, é uma palavra que vem de Deus ao nosso coração. Pode vir através de uma pessoa, pode vir... A Márcia falou, de repente você está assistindo um filme, de repente lá dá um start assim, e você sente a presença de Deus. Não é aquele filme já se torna insignificante para você, porque aquilo ali saltou e gerou vida dentro de você. Uma outra maneira super eficaz de você ouvir e realmente ser tocado pela voz de Deus é lendo a Bíblia.
Porque a Bíblia, ela salta de lá e vem dentro de você. Você vai sentir, como eu falei, a palavra rema entrando no seu coração. Então, viver esse tempo extraordinário, eu quero deixar um texto bíblico para você aqui. Viver o extraordinário de Deus, Josué nos fala, lá em Josué nos fala, capítulo 3, verso 5, fala assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. As grandes coisas... o nosso Deus é um Deus de maravilhas, Deus de grandes coisas, porque Ele é grande. Gente, não há obstáculo que possa se deter diante da grandeza do nosso Deus. Então, para você viver as coisas extraordinárias que Deus preparou para você nesse 2023, eu te, vamos dizer, aconselho a você buscar. O que é se santificar? É buscar, é se derramar em Deus. É falar da maneira que nós estamos falando com você, você falar com Deus. Você chegar na sua casa, no seu cantinho, como a Josi falou que ela tem o cantinho dela, várias vezes ela teve algum cantinho, todas nós, vários momentos assim especiais, Deus fala, às vezes até no meio da multidão. Você pode ouvir Deus falar. Mateus 3,17 diz, né? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Jesus estava ali conversando com os discípulos, e aí veio aquela voz, né? No meio das nuvens, voz, como eu falei anteriormente, audível. Então, ele se manifesta dessa forma, e embora tenha uma multidão, você vai ouvir, todos também podem ouvir igualmente, isso é mais raro acontecer, mas não deixa de também ser possível acontecer, porque todas as coisas são possíveis se o Senhor quiser chamar a tua atenção. Então, ele pode falar com você no meio de uma multidão, ele pode falar com você através da revelação da palavra, como Marisa disse, e essa preparação também que precisamos ter, como as meninas também já falaram. Se eu me preparo, eu estou me preparando para um treinamento, ou estou me preparando para um curso, para provas, né, Marisa? A gente precisa se preparar, e quando a gente se prepara, a gente está enchendo o nosso conhecimento, enchendo a nossa capacidade, criando novas habilidades. Assim é para ter um ano extraordinário. Nós precisamos também disso, dessa intimidade, guardando o tempo, se santificando, ou seja, sendo recolhido, né? Sendo guardado para não ser contaminado com as coisas que estão à nossa volta. Às vezes a gente precisa dizer não. Eu mesmo, esse ano passado, teve um momento que Deus começou a me dizer, diga não, diga não, diga não. Eu trabalhei tanto meu não para convites, para isso, para aquilo, porque ele estava falando comigo de forma diferente. E eu sentia muito forte, não, veio um convite, eu não. E era muito claro, sem dor, sabe? Aquele momento que você precisa dizer assim, não, e às vezes você fica, poxa, mas eu podia tanto ajudar, eu podia tanto isso. Mesmo para ajudar, é o momento de você dizer não. Às vezes a gente quer ser boazinha demais, e eu costumo dizer assim, ó, de pessoas boazinhas, às vezes o inferno está cheio ou o cemitério está cheio, porque às vezes o ser bonzinho não é o teu propósito naquele momento. Não que você precisa ser uma pessoa mal, não é isso que eu estou dizendo. Sim, é necessário que nós sejamos pessoas boas, mas mesmo as pessoas boas têm que saber dizer não, porque às vezes a oferta não está batendo com o propósito de Deus para a sua vida. E pode ser projetos incríveis, projetos que vão ajudar muitas pessoas, mas mesmo assim, se Deus sabe, é como ele fez com Paulo. Ele estava fazendo comigo também ano passado de uma forma mais intensa, e eu aprendi a dizer mais não, de uma forma mais intensa, porque ele tinha um propósito. Por exemplo, esse projeto aqui é um propósito que Deus falou ao nosso coração. Primeiro ao meu, eu levei o convite e Deus tinha falado com elas e elas aceitaram. E para isso eu preciso reservar um tempo para oração, para projetar todos esses temas, para estudar um pouco mais sobre temas que às vezes Deus traz para mim e eu falo, peraí, Senhor, eu preciso estudar mais sobre isso aqui, como todos nós precisamos nos preparar, porque nós temos um compromisso, uma responsabilidade com vocês, e várias outras coisas, e assim também com as meninas, não é isso, meninas?
Com certeza. É muito, muito bom isso tudo que você enriqueceu a gente agora, até a mim, em relação a realmente a gente tem que se basear no que Deus quer para nós. E nós somos seres tão amados por Deus. Ele nos criou, ele nos ama tanto, ele deu o filho dele para morrer por nós, para que fôssemos resgatados para ele, para que ele pudesse mostrar como ele nos ama. E ele praticamente nos compara com a ovelha. A ovelha é um dos animaizinhos mais dependentes, ela não tem nem muita condição de pensar e de fazer por ela mesma, seguir o caminho, por isso que ela precisa de um pastor, né? Porque o pastor mesmo original, ele vem de pastorear ovelhas. E a ovelha, ela é tão dependente daquela pessoa para guiá-la para lá, para cá, para comer, para ser tosquiada, que ela reconhece a voz do pastor dela. Vocês, depois tendo uma oportunidade, coloca a ovelha ouvindo a voz do pastor e vocês vão ver um vídeo maravilhoso onde tem muitas ovelhas e muitas pessoas chamando por elas, imitando o mesmo som que o pastor faz para chamá-las. Elas nem se mexem, elas estão lá na delas, mas quando o pastor de longe faz o mesmo som, elas vêm unidas em unidade. Somos nós, exatamente somos nós. E a Marisa falou algo que eu fiquei impressionada. Ela falou, você com Jesus, você vai fazer o seu ano acontecer. O que você estiver focado nesse momento, seja o que for, é o que vai acontecer no seu ano. Portanto, escolha estar focado naquele que te ama, naquele que morreu por você, porque ele quer o melhor para ti. Escolha Jesus, escolha Deus, escolha ler a palavra dele, aonde surge a palavra rema, porque a palavra rema é o significado daquilo que está escrito, vivo, por isso que a palavra de Deus é viva. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Não deixe de fazer uma boa escolha para que o seu ano, esse ano que está começando agora, ele só traga para você alegria, paz, saúde, prosperidade e que você não precise padecer. Porque muitas vezes eu ouvi uma pastora falando, somos nós que escolhemos as nossas lutas. Muitas Deus permite, mas muitas outras nós escolhemos. A doutora Josi falou algo importante, que no meu trabalho eu tive que aprender. Até para ajudar, você precisa orar e perguntar a Deus se é para ajudar. Então, eu desejo que você faça suas melhores escolhas, como a mim também, né? A todas nós, a todos nós. É verdade, isso é muito real, né? Muito legal. Se você puder ouvir realmente, se você puder assistir realmente esse vídeo das ovelhas ouvindo o pastor, você vai entender muito melhor o que a gente está falando aqui. E você vai entender a razão pela qual nós escolhemos ouvir a voz de Deus para poder viver o melhor de nossas vidas, né? Porque nem sempre que nós achamos melhor é o melhor para nós. Eu também quero compartilhar com vocês algo que me veio à memória sobre os pastores de Israel, porque como a Márcia falou, os pastores, esse símbolo do pastoreio vem dos pastores que conduzem as ovelhas, eles chamam pastores. E aí, a gente tem uma canção que a gente gosta muito, que chama 100 Ovelhas, eram 100 ovelhas. E aí, uma vez eu estudando sobre essa canção, uma amiga missionária hebraica estava junto, a gente estava fazendo um trabalho junto, e ela falou assim, você sabe por que ele deixou as 99 e foi buscar uma? E aí ela estava explicando que os pastores israelitas, né, quando eles estão pastoreando as ovelhas, quando uma vai embora, ele volta para buscar ela. Aí o que acontece? Quando ele volta para buscar, se ela continua teimando e saindo, ele quebra a pata dela e carrega ela nos ombros. Por quê?
porque ela fez a pior escolha. Se ela continuar voltando para trás, ela vai se perder e ele pode não encontrá-la mais. Então, ele quebra a patinha dela, leva... Não é que ele quebra, ele dá uma torção lá na... Eu imagino, né? Não sei. Ela que contou isso. Ele dá uma torção lá na patinha dela, e depois ele enfaixa, carrega ela nos ombros, para que ela não se perca. Porque, como a Márcia bem colocou, a ovelha, ela não tem direção sozinha. Ela precisa do pastor. Então, gente, quer viver um ano diferenciado, um ano extraordinário, quer realmente viver a realização daquilo que você planejou, ou se você ainda não planejou, te dou uma sugestão. Busca a Josi que ela vai te ajudar. Eu te dou uma sugestão, planeje o seu ano. Planeje, pelo menos coloque lá o mínimo possível do que você deseja viver no ano de 2023. Nós estamos em janeiro, então você ainda tem 11 anos para frente. 11 meses. 11 meses. 11 meses. É ao vivo, você gente. Já tem 11 meses. É ao vivo, gente. Isso aqui não tem corte. Então, viva o seu extraordinário com Deus. Não é, Josi? Não é, Márcia? É isso aí, meninos. E chegando ao final desse vídeo aqui, eu quero te dizer, depois de tudo isso que nós já falamos para você, o Espírito Santo de Deus te lembra daquilo que você precisa ser lembrado, e ele te ajuda a ouvir a voz de Deus. Então, Amém. Por isso que você precisa se preparar, por isso que você precisa orar, por isso que você precisa buscar a presença de Deus, e por isso que você precisa se santificar, porque tudo isso junto é um pacote perfeito para que você tenha um ano extraordinário. Então, nós estamos em janeiro, mas você ainda tem, como eu disse, de forma correta agora, você tem 11 meses pela frente para programar, se você não programou, para continuar na sua programação, executando, porque programação sem ação nada se realiza, e sem a primeira coisa, que é a mais importante, colocando tudo isso que você projetou, pensou e deseja na presença de Deus, para que Ele aprove. E se Ele quiser mudar todo esse plano, se antes de fazer o plano você não orou, diga, está tudo bem. Porque eu faço isso, eu tenho desejos, eu ponho diante dele e eu digo, Senhor, aqui é o meu desejo. Se o meu coração está de acordo com o teu coração, se faça realizar, porque eu não quero pagar o preço de algo que não é do Senhor para mim. E assim seja. Um beijo grande para você, no seu coração, que o seu ano realmente seja extraordinário, mas ele depende primeiro de você. Beijo. Beijo. Um beijo do nosso coração para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Bye. Tchau.